A Deus, glória a Deus. Louve ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor de todo o coração. A palavra do Senhor nos fala que quando nós buscamos a Deus de todo o coração, nós o acharemos. E é justamente sobre isso que eu quero ministrar a você nessa manhã. Busque ao Senhor de todo o coração. Deseje a presença do Senhor. Deus vai te honrar. Deus vai te justificar. Deus tem uma grande obra na sua vida e nós vamos vivê-la em nome de Jesus. Eu gostaria que você pudesse, por favor, abrir comigo a sua Bíblia. Vai estar também na tela para você poder acompanhar. A palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 20. Eu quero compartilhar com você. Juízes 16, 20. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado seu sono, disse consigo mesmo: sairei mais uma vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Vamos ao versículo 25. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre 2 colunas. Versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, e ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-os, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, e em que se sustentia a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. Amém? Até aí. Curve a sua cabeça por um instante. Feche seus olhos e peça para que Deus fale contigo nesta manhã. Senhor, derrama da sua graça, da sua glória, da sua unção. Visita cada um que nos assiste agora, Pai. E onde chegar a minha voz, haja cura, haja restauração, haja fortalecimento e transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui a história de Sansão. A história de Sansão é uma história linda. Seu pai e sua mãe, eles não podiam ter filhos. E Deus visitou a Manoá e falou que viria a ter esse filho. E esse casal, que tinha esterilidade no seu lar, deu à luz a um filho de uma maneira assim sobrenatural. O impossível se tornando possível. E Sansão cresceu na presença do Senhor. E havia um voto feito pelo pai de Sansão com o Senhor, que Sansão seria um nazireu. Ser um nazireu significava ser separado para o Senhor, pertencente ao Senhor. Seria aquele que começaria, conforme a promessa do Senhor, começaria a julgar sobre Israel e o libertaria do domínio dos filisteus. Havia uma promessa de libertação, porque eles estavam debaixo de uma escravidão. E para cumprimento desta promessa, havia em Sansão uma força extraordinária. Mas havia um segredo. O nazireu, ele tinha tranças de um lado e de outro da sua cabeça. E essas tranças não poderiam ser cortadas.
E esse era o segredo de Sansão com o Senhor, da família de Sansão com o Senhor. Era algo que tinha um compromisso diante de Deus. Mas na caminhada de Sansão, a força, literalmente, o levou a ter uma caminhada que muitas vezes ele achou que era mais importante a força que ele tinha do que a relação com Deus. Aquilo que a força dele o proporcionava do que a relação com Deus. E a relação com Deus de Sansão começou a se tornar distante. O pecado, a contaminação, o engano, a mistura com valores do mundo começou a falar muito alto. Começou a nortear a vida de Sansão. E quando o mundo começou a nortear, começou a dirigi-lo, nós vemos atitudes precipitadas, atitudes iludidas pelo coração, porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Até que nós vemos esse desfecho. O desfecho de um homem que tinha uma promessa, agora tinha uma força extraordinária, mas agora está sendo escravizado pelo inimigo. O homem que tinha nascido para governar e para dominar, estava sendo feito escravo do seu próprio pecado. Assim acontece com a vida do homem nos dias de hoje. Assim acontece com as nossas vidas. Nós fomos criados para ser soberanos diante do Senhor. Para sermos soberanos e poder dizer não ao pecado, dizer não ao mundo, dizer não à contaminação. Mas muitas pessoas têm sido guiadas pela contaminação, têm sido iludidas pelo mundo, têm sido enganadas pelos seus sentimentos e, consequentemente, têm deixado o pecado habitar e se tornam escravos, como dizem em Romanos. Aquele que vive o pecado, aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. E foi o que aconteceu. Sansão se aliançou, se misturou com os filisteus. Os filisteus eram aquele que dominavam o povo de Deus, e a promessa é que Sansão seria aquele que começaria a libertar o povo de Deus da escravidão dos filisteus. Só que ele se aliançou, se juntou, e ele se casou com uma mulher chamada Dalila, que ela foi contratada pelos filisteus para seduzir a Sansão. Foi contratada para descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Porque muitas vezes tentaram paralisá-lo e ninguém conseguia. Ele se tornou um homem que não tinha medo de nada. E muitas vezes nós vemos pessoas que não têm medo. Não têm medo de nada. Enfrenta qualquer coisa, fala qualquer coisa, diz qualquer coisa. Mas chegam dias em que as pessoas são expostas, são colocadas diante de situações. E diante de cada situação, o homem tem medo da morte. O homem tem medo do seu fim. O homem tem medo de não conseguir. Por exemplo, você vai eu vi essa semana uma imagem de um cemitério. Lá não estavam sepultadas somente pessoas. Lá estavam sepultados muitos sonhos, muitos projetos, muitas capacidades realizadoras, muitas grandes oportunidades foram sepultadas, porque algo deu errado, porque algo falhou, porque veio uma enfermidade, veio um mal e acabou. E foi o que aconteceu com Sansão. E nos dias de hoje nós vemos as pessoas tomadas pelo medo. O medo de não conseguir. O medo de não dar certo. E o medo começa a produzir nas pessoas o desânimo. O medo de fracassar. Eu estava conversando com alguns pais essa semana. E o que as crianças têm colocado muito, o medo de não conseguir, o medo de voltar às escolas, o medo das provas, o medo de testes. A pessoa faz, por exemplo, um teste de Covid e fica com medo do resultado que vai vir. O medo vai dominando as pessoas. Pessoas que estão hoje com medo de perder o emprego.
Pessoas estão com medo de não poder honrar seus compromissos. Pessoas estão com medo de talvez não dar conta daquilo que está sendo atribuído a elas, de alcançar aquilo que elas podem alcançar, daquilo que elas deveriam alcançar. E está lá o medo do futuro, o medo de não conseguir realizar. E foi o que aconteceu com Sansão. De repente, ele que era um homem extremamente forte, ele que era um homem que nada o paralisava, sentiu-se impotente, sentiu-se paralisado. Quando os filisteus o aprisionaram, foi mostrado a eles qual era o segredo, que era cortar aquelas tranças de Nazireu, aquele símbolo de Nazireu, aquele símbolo de uma aliança. E quando elas foram cortadas, a Bíblia fala algo tão pesado. Sansão achou que mais uma vez sairia daquela situação, que mais uma vez faria como fez antes. Só que ela continua falando no versículo 20, Juízes 16, 20, que nós lemos. Só que Sansão ainda não sabia que o Senhor já não era mais com ele. Terrível, hein? Ele achou que ia resolver as coisas como tinha resolvido antes. Só que ele não tinha noção que o Senhor não estava mais com ele. Não tinha noção que ele tinha quebrado uma aliança com o Senhor. E a quebra de aliança gerou uma separação. E então Sansão se viu preso e impotente diante daquela situação, incapaz de enfrentar aquele inimigo, incapaz de enfrentar aquela adversidade, incapaz de enfrentar o momento difícil que ele estava passando. E a primeira coisa que os filisteus fizeram, o aprisionaram, cortaram as tranças que representavam a aliança, tiraram a aliança com o Senhor, ou seja, afastaram daquilo que era a comunhão com Deus, e é o que o inimigo tenta fazer, te tirar da comunhão com o Senhor, tirar da sua confiança, tirar da sua caminhada com Deus. E consequentemente, quando ele estava agora aprisionado e enfraquecido, furaram seus olhos. Sabe por quê? O inimigo tem furado espiritualmente olhos de muitas pessoas. Por quê? Furar os olhos significa aqui perder a capacidade de enxergar adiante. Ele espiritualmente tem perfurado olhos de muitas pessoas, tirando a possibilidade da pessoa enxergar um futuro, enxergar uma saída, enxergar a capacidade de reconciliação de um casamento atordoado, atormentado, tirando a capacidade da pessoa enxergar que há futuro no meio do caos, tirando a capacidade da pessoa enxergar aquilo que ela tem de bom na sua vida. Tem muita gente que olha para a sua família e não vê aquilo que é a bênção de Deus na vida dele, e enxerga outras coisas. Foi tirado de Sansão a capacidade de enxergar, e ele agora estava cegado, sem as forças. Ele foi levado para Gaza, para a terra dos filisteus, e foi colocado numa prisão onde ele girava um moinho. Sabe quem girava moinho naquela época? Animais ou escravos que precisassem ser envergonhados. E assim estava Sansão, preso, sem enxergar, amarrado num disco, num círculo, que ele ficava andando em círculo, girando aquele moinho. Literalmente, andando, gastando energia e não saindo do lugar. Porque andar em círculos eu saio daqui, ando e volto no mesmo lugar. Sabia que espiritualmente tem muita gente assim nos dias de hoje? Não enxerga futuro, não enxerga perspectiva de nada, não enxerga as coisas que Deus pode fazer, e anda gastando a sua energia cegado, gastando as suas forças, sem sair do lugar.
sem produzir um passo adiante. Os passos que ele dá, a caminhada que ele faz, não leva a lugar nenhum. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão tomadas por um desespero, tomadas por um medo, tomadas por uma insegurança, gastando a sua energia e não avançando. Sempre vivendo o mesmo problema. Passa um dia, passa 2, passa 3, volta ao mesmo problema, volta à mesma luta. Nesta condição, há um segredo espiritual que eu quero compartilhar contigo nesta manhã. De como que Sansão, apesar dos seus erros, apesar do seu pecado, apesar da escravidão, apesar de estar cegado, Deus o ouviu. Aonde você está? Em que condição você está? Eu estou aqui hoje para falar a você, Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir a sua caminhada. Deus quer ouvir o seu clamor. Quem havia quebrado aliança com Deus? Sansão. Só que os olhos de Deus estão postos sobre os fiéis da terra. Estão prontos para ouvir o clamor dos fiéis aqui da terra. Os ouvidos do Senhor estão prontos para ouvir o seu clamor. Estão prontos para ouvir o seu pedido de socorro. Estão prontos para ouvir a sua oração. E então, no meio do caos, Sansão falou com o Senhor. No meio do caos, no dia difícil, fale com Deus. Fale com o Senhor. Busque o Senhor de todo coração. O Salmo 120, versículo 1 fala: na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Repita comigo: na minha angústia, eu clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Clame ao Senhor, Ele vai te ouvir. Jeremias 33:3 fala: invoca a mim, clama a mim, busca a mim de todo o coração, diz o Senhor, e eu te ouvirei, te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Clame ao Senhor, Ele vai te responder com suas maravilhas. Clame ao Senhor, Ele vai manifestar a sua glória em nome de Jesus. Clame ao Senhor, Ele vai derramar o seu poder sobre a sua vida em nome de Jesus. Busca o Senhor de todo o coração, Ele vai fazer maravilhas sobre a sua vida em nome de Jesus. Deseje o Senhor. Clame ao Senhor. No meio do caos, clame ao Senhor. Busca ao Senhor. E em segundo lugar, fale ao Senhor e busque ao Senhor para que Ele derrame o seu espírito. Clame ao Senhor para que Ele derrame, que Ele te visite. Eu vou te dar uma dica. Para de ficar falando o tempo todo do seu problema, da sua luta. Olha a minha luta, olha o que eu estou passando, olha a dificuldade, olha a adversidade, olha o dia difícil, ó céus, ó lua, ó vida. Fale: Senhor, eu te amo. Fale para o seu problema: luta que eu estou enfrentando, eu vou te mostrar quão grande é meu Deus, quão poderoso é meu Deus. Situação que eu estou enfrentando, adversidade que eu estou enfrentando, que está me trazendo medo, eu quero te mostrar que maior é aquele que está em mim, que maior é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do que qualquer adversidade desse mundo. Não vem situação nenhuma que nós não possamos enfrentar. Juntamente com a luta, com a adversidade, vem o escape, vem o caminho. E então Sansão clamou ao Senhor naquele caos. E ele foi levado naquele dia ao templo dos filisteus, o templo que era adorado o Deus dos filisteus. E foi colocado entre duas grandes colunas que sustentavam aquele templo. E ele colocado entre aquelas duas grandes colunas. Quando ele começa a clamar ao Senhor, ele sente aquela aliança com Deus sendo renovada. Ele sente como se os seus cabelos estivessem crescendo e voltando ao normal. E eu quero que nessa manhã você sinta a sua aliança com Deus sendo renovada.
onde ela tinha sido quebrada, o sangue de Jesus é derramado, te lava, te perdoa, te purifica, e você sente Deus agindo poderosamente na sua vida. Sansão sentiu Deus agindo na vida dele. Sansão sentiu o Espírito de Deus sendo derramado sobre a vida dele. E aquele homem enfraquecido pela luta, aquele homem cegado pelas circunstâncias, aquele homem que estava sendo literalmente chacota do inimigo, ele sentiu novamente o poder e a força do Senhor. E nesta manhã você vai sentir o poder e a força do Senhor. Sabe o que aconteceu quando ele estava entre aquelas duas colunas do templo? Ele simplesmente arrebentou aquele templo. Ele afastou aquelas duas colunas e aquele templo todo caiu. E a Bíblia fala que lá começou uma grande libertação. A promessa do Senhor não vai mudar na sua vida. Aquilo que Sansão não tinha conseguido fazer na vida toda, ele fez naquele dia. Aquilo que você não realizou até hoje, você vai realizar a partir de hoje. Se você não tinha paz no seu lar, a partir de hoje vai ter paz. Se você não tinha realizações no seu trabalho, a partir de hoje vai ter realizações. Se você não tinha comunhão com a sua esposa, com seus filhos, a partir de hoje vai ter comunhão. Se você não tinha uma vida abundante, a partir de hoje vai ter uma vida abundante, vai ter desejo de viver, vontade de viver, capacidade realizadora, empreendedora em nome de Jesus. A glória do Senhor vai se manifestar sobre a sua vida. A glória de Deus virá sobre a sua vida e sobre a sua caminhada em nome de Jesus. O poder de Deus virá sobre ti em nome de Jesus. O Senhor é contigo. O Senhor te fortalece. E Sansão sentiu Deus o renovando. E você vai sentir agora Deus te renovando. Deus te dando uma nova oportunidade. Abrindo uma nova porta onde os caminhos já estavam fechados, as portas estavam fechadas. Mostrando o caminho onde não existia caminho. Mostrando saída onde não existia saída. Te fazendo forte no dia da sua fraqueza. Te impulsionando para você prosseguir onde você já tinha decidido desistir. Não desista, não paralise. Não retroceda, confie no Senhor. Ele é contigo e te renova nesta manhã em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu sei que Deus está tocando o seu coração. Eu sei que está acendendo uma chama no seu interior agora. Um desejo de ir além. Deus está te renovando. Deus está fortalecendo homens e mulheres enfraquecidos nesta manhã. Deus está te renovando neste momento em que você estava abatido, cansado, a ponto de desistir. Deus está te visitando agora. Coloca a mão no seu coração, meu querido, onde você estiver. Feche seus olhos por um instante. Fala ao Senhor que você o ama. Fala ao Senhor, eu preciso de Ti. Se você se sentia-se longe de Deus, fala agora, Deus, me perdoa. Perdoa os meus pecados. Me visita neste dia, Senhor. Lava-me com o seu sangue, purifica-me, Jesus. Eu preciso de Ti. Vem com a sua glória. Vem com o seu poder. Vem com a sua doce presença, Senhor. Em nome de Jesus. Você que está com seus olhos fechados e na sua casa, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Perdoa os meus pecados. Cura as minhas feridas. Limpa o meu coração. E eu clamo a Ti, Pai. Ouve a minha oração. Ouve o meu clamor. Me ajuda. Me fortalece. Me renova neste dia. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua vida. Que a glória de Deus se manifeste na sua caminhada, na sua jornada. Que o Senhor te mostre a luz no meio das escuridões, das trevas, das adversidades. Onde você não via saída, onde você não via caminho, a luz do Senhor, a glória de Deus vai se manifestar agora. O poder de Deus é derramado sobre a sua vida. A unção do Senhor vem sobre ti agora. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor te fortalece. O Senhor é contigo. Ele não te desampara. Quando Sansão clamou ao Senhor, quando Sansão buscou o Senhor de todo o coração, ele o encontrou. No meio da sua angústia, no meio da sua dor, busque ao Senhor de todo o coração. O Espírito de Deus foi derramado sobre a sua vida nesse dia. Você é fortalecido e você é renovado. Coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Confia no Senhor. Em nome de Jesus. Declare comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar e adorar o Senhor em nome de Jesus. Tchau, tchau.